Se os Estados Unidos querem acabar com o tráfico de drogas, deveriam simplesmente invadir Wall Street. Você coloca muitos tanques e fuzileiros navais, vai para Wall Street e nunca mais verá drogas nas ruas. Pascal, sabemos que a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Então os Estados Unidos não querem paz, desenvolvimento e liberdade na Venezuela. Eles querem o petróleo. Eles querem uma mudança de regime na Venezuela, porque querem o petróleo venezuelano, da mesma forma que querem uma mudança de regime no Irã, da mesma forma que querem uma mudança de regime no Iraque e assim por diante. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality. Olá pessoal, aqui é o Pascal do Neutrality Studies e hoje vamos falar sobre geopolítica na América do Sul. Mais especificamente, sobre o que está acontecendo no Brasil e ao redor, pois tenho um ótimo convidado comigo. Estou acompanhado pelo comandante da Marinha Robinson Farinazzo, ex-comandante da Marinha do Brasil, membro da Câmara Municipal de São Paulo e apresentador do canal português no YouTube Arte da Guerra, embora eu tenha acabado de pronunciar errado. Mas, capitão, comandante Farinazzo, bem-vindo. Commander Casal, welcome. Obrigado, Pascal. É um grande prazer para mim falar com você e seu público. É fantástico conversar com você também, porque você tem esse canal no YouTube em português e está transmitindo regularmente para um público de língua portuguesa, suponho, em Portugal, mas muito mais no Brasil. Você faz muita análise geopolítica e também, por exemplo, pertence ao grupo de pessoas que tem uma visão muito crítica sobre a Ucrânia e o desenvolvimento da guerra lá. Você é uma pessoa que esteve no serviço militar por mais de 30 anos. Você poderia nos contar um pouco sobre você e como analisa os assuntos militares ao redor do mundo? Sim, Pascal, passei muito tempo no Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil. Comandei companhias e pelotões e trabalhei como oficial de Estado-Maior. Mais tarde, aprendi a pilotar aviões. Sou piloto. Trabalhei em projetos aeronáuticos militares no leste do Brasil. Trabalhei com jatos, helicópteros, drones, mísseis, radares, sonares e outros tipos de equipamentos. Através dessas atividades, adquiri muita experiência e trago essa experiência e visão militar para o povo. Aplico minha experiência ao Vietnam's race. Alles no curso, no race in Nemanith. E qual é a sua impressão sobre a cobertura da mídia, em geral, digamos, da guerra na Ucrânia ou do que está acontecendo no Oriente Médio? Você está satisfeito com a cobertura da mídia que pode encontrar na mídia de língua portuguesa? Bem, Pascal, você sabe, a mídia tradicional tem um lado. Eles têm um lado. Isso é sempre um problema. Algumas pessoas no Brasil acham que a mídia trabalhou contra a guerra do Vietnã. Não é o caso. A mídia sempre promoveu a visão dos Estados Unidos na guerra do Vietnã. Eles apoiaram a guerra o tempo todo, até o fim. Quando chegou a ofensiva do Tet, a mídia viu que a guerra estava acabada, estava perdida, e então começaram a falar a verdade. Nessa guerra na Ucrânia, acredito que é a mesma coisa. Até 2024, a mídia mentiu muito, mas no terceiro trimestre do ano passado, eles começaram a falar algumas verdades. O exército ucraniano está perdendo muitas pessoas. Acredito que 700 mil militares ucranianos foram mortos. É muita gente. Você vê por satélite, vê muitos túmulos em várias cidades da Ucrânia. O governo tem que comprar muita terra para construir cemitérios. Eles perderam muitos soldados e não podem vencer essa guerra. Mas acredito que a imprensa vai prolongar as mentiras enquanto puder. Então, acredito que a sociedade americana e a sociedade europeia está despertando para essas mentiras.
How is the view, though, from Como é a visão, no entanto, do Brasil? Suponho que a mídia brasileira possa ter uma perspectiva ligeiramente diferente sobre o que está acontecendo na Ucrânia. Ou a mídia brasileira está seguindo a mídia dos Estados Unidos, assim como a mídia europeia está seguindo a mídia dos Estados na cobertura. following US media in the coverage? Well, Pascal, there's a difference in Brazil. The media is the same. Há uma diferença no Brasil. A mídia é a mesma. Eles são mentirosos. Eles seguem a mídia americana, a mídia europeia. Mas no Brasil temos uma liberdade que não existe na Europa. Toda a mídia russa é livre no Brasil. Toda a mídia russa. Então temos visto as informações pela mídia americana, pela mídia europeia, mas também pela mídia russa, mídia chinesa e mídia do leste asiático. Assim, o brasileiro que quer ver o que está acontecendo na Ucrânia pode. Mas muitas pessoas no Brasil são simplesmente torcedores. Is a simple cheerleader. Because you know, the soft power of the United States. Como você sabe, os subdepartamentos dos Estados Unidos moldam a mentalidade das pessoas. Eles criam a visão que as pessoas têm do mundo. Elas acreditam que os Estados Unidos promovem liberdade e igualdade, mas sabemos que esse não é o caso. Os Estados Unidos têm promovido guerras ao redor do mundo, assim como pobreza e desigualdade. Então, para resumir, temos muita liberdade para acessar todos os tipos de mídia, mas grande parte da sociedade brasileira está a nada sobre o que está acontecendo na Ucrânia e em Gaza. Which of the two was more Qual dos dois foi mais impactante para o público em geral no Brasil? A guerra que está acontecendo na Europa? A guerra na Ucrânia? Ou o massacre que está ocorrendo em Gaza e os desdobramentos no Oriente Médio? Qual teve mais efeito de choque na sociedade brasileira? Bem, eu acredito em Gaza, e vou explicar por que acho isso significativo. No Brasil, há muitas grandes comunidades de sírios, libaneses e palestinos que imigraram para o Brasil. Existem cidades no Brasil com nomes na língua libanesa. Tivemos um presidente cujo pai nasceu no Líbano recentemente, há cerca de 10 anos. O pai do presidente Michel Temer, a família do presidente Michel Temer, veio do Líbano. E ele se tornou presidente do Brasil. Você tem governadores, você tem generais, você tem muitas pessoas. É uma comunidade significativa no Brasil. A great community in Brazil. They have a great influence in our culture. Eles têm uma grande influência na nossa cultura, no nosso comércio e na nossa visão de trabalho. Judeus e árabes no Brasil vivem muito bem juntos. Temos um centro comercial na minha cidade e você vê uma loja cujo dono é judeu e ao lado uma loja cujo dono é libanês ou sírio. E eles vivem muito bem, sem problema. Eles estão no mesmo restaurante, conversam, torcem para o Corinthians e outros times brasileiros. Então eu acredito, porque temos essa grande comunidade, que essa guerra é muito importante para o Brasil. Mas não me dizer para você. But we did not, how can I say to you, we did not have problems here. The two communities Não tivemos problemas aqui. As duas comunidades são ótimas. Elas estão influenciando nossa cultura e nosso comércio. Então sentimos a guerra pela manifestação dos descendentes e das outras pessoas cujos pais vieram do Oriente Médio. Mas não tivemos grandes problemas aqui. No entanto, acredito que a guerra em Gaza teve um grande impacto em Gaza war had a great impact in the public in Brazil. And now Brazil is of course one of E agora, o Brasil é, claro, um dos 5 membros fundadores dos estados do BRICS. É o B do BRICS. Qual é a sua opinião sobre o quão felizes ou otimistas os brasileiros estão com o surgimento do BRICS após um longo tempo? O BRICS agora está realmente decolando e se tornando um fenômeno nas relações internacionais. Algumas pessoas falam muito bem sobre isso, e outras menos, especialmente nos Estados Unidos. A maioria dos brasileiros está feliz por ser um dos membros centrais do BRICS. a majority of Brazilians happy about being one of the core members of BRICS? Well, Pascal, we have two versions of this
Temos duas versões deste inferno. Muitas pessoas no Brasil não conhecem o BRICS. É a verdade. Alguns meses atrás, um jornalista falou comigo, me ligou e perguntou sobre a reunião de Kazan na Rússia. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Eles não sabiam. Quero dizer, o BRICS teve um grande impacto no mundo de um ano para cá. Mas como brasileiro, tenho grande esperança no meu público. No arco da guerra, temos grande esperança de que o BRICS traga liberdade para o Brasil fazer comércio e se desenvolver. Porque temos muitos problemas aqui. Os Estados Unidos colocam grande pressão sobre o Brasil. Então não podemos nos desenvolver. Nossa indústria militar está esmagada. Não podemos comercializar com outros países. Nossos programas especiais, lançamentos de foguetes e satélites, vemos sabotagem aqui. Muitas coisas. We see sabotage here and a lot of things. Brazil is not a sovereign country. O Brasil não é um país soberano, não é um país livre, não é um país que pode decidir seu destino. Vemos isso no Brasil. Vemos que os Estados Unidos são o irmão mais velho, que faz um grande. Eles não querem um rival na América. Vemos isso. Então temos a maior esperança. Mas a questão é, quando você vê a elite brasileira, os principais financistas e empreendedores, alguns políticos, alguns militares, alguns judeus, eles não querem perder seus privilégios. E eles sabem que no mundo em mudança, algumas coisas têm que mudar. E quando há uma mudança, algumas pessoas perdem um pouco, mas perdem. É a verdade. Eles perdem algum privilégio. Então acredito que há resistência no Brasil por parte das elites na chegada dos BRICS. Mas quero dizer, a maior parte da nossa sociedade que sabe o que é BRICS vê isso como uma grande esperança. De certa forma, o Brasil agora contrasta fortemente com a Argentina, porque o presidente da Argentina recusou-se a aderir ou rejeitou o convite para se juntar aos BRICS. E o Sr. Milei está se alinhando fortemente com os Estados Unidos. Ele até teve ideias como eliminar completamente o peso argentino e dolarizar totalmente a economia. O que isso faz com a América do Sul, que suas duas maiores economias estão agora em estratégias ou trajetórias tão diferentes sobre como navegar na arena internacional? Bem, eu acredito que Milei é um grande medo para o povo brasileiro que tem alguma consciência política, porque sabemos que Milei está levando a Argentina para um abismo. Vemos dessa forma. Eu acredito que Milei é o ultra-neoliberal. Os pobres na Argentina estão aumentando. É verdade. É verdade. As pessoas não têm dinheiro. Tudo na Argentina é caro. Os turistas brasileiros que vão para a Argentina estão preocupados com o quão caro as coisas estão na Argentina. Eu acredito que Milei é um desastre. É o medo de um monstro. E eles têm medo de que criem um Milei brasileiro no futuro. Agora, temos um presidente Lula, o Sr. Luiz Inácio Lula, que é um dos criadores dos BRICS. Lula é a favor dos BRICS. Ele tem alguns problemas com a Venezuela. Não concordamos com sua posição no caso da Venezuela. Acreditamos que a Venezuela tem que entrar no BRICS, mas agora ele não pensa assim. Tudo bem, no futuro veremos as coisas. Mas acredito que a Argentina não está indo muito bem. Não queremos outro Milei no Brasil. Não queremos isso. Lutamos para... Não queremos esse tipo de presidente. Quando falo com você sobre um presidente cuja família veio do liberalismo, Michel Temer, ele tem a mesma visão que Milei. Ele é um neoliberal. Ele quer cortar os direitos dos trabalhadores e assim por diante. E o presidente Lula tem uma visão social. Ele é um homem que veio da classe baixa. Ele era um trabalhador. Ele tem uma visão social. Mas não sabemos quem vai sucedê-lo. Então, o futuro do BRICS no Brasil é neste momento um pouco incerto. E toda a América do Sul, porque há muitos outros atores. Tem o Chile, o Uruguai e o Paraguai. E então, se subirmos, chegamos ao Equador e à Venezuela, que você já mencionou. O que você acha que é o futuro do continente sul-americano no sistema? Porque me parece que a nova liderança dos Estados Unidos, Donald Trump, parece insinuar querer ter mais controle novamente sobre a América do Sul. Você sente isso também?
again over South America. Do you feel that as well? Yes. Pascal, the problem in South America. Sim, Pascal. O problema na América do Sul são as elites. Elas veem os Estados Unidos como a América. Elas veem como um refúgio. Elas acreditam nos Estados Unidos como algo bom, como uma maravilha de coisas e assim por diante. Então, elas não querem investir no Brasil. Muitos da elite brasileira têm casas em Miami e apartamentos em Nova York, Califórnia e outros estados. Eles não acreditam na América do Sul. Esta é a verdade. Eu acredito que a única maneira de a América do Sul crescer e ter algum desenvolvimento será quando os Estados Unidos caírem. Mas neste momento, estou muito pessimista sobre o futuro da América do Sul devido a este problema. Algumas das elites não gostam da América do Sul. Elas gostam, mas sentem, acreditam que são americanos apenas vivendo aqui. Eles têm 2 passaportes e veem isso como um ideal. É muito triste. É muito triste. Quando se trata do Brasil, seu ex-presidente, Sr. Bolsonaro, onde você o colocaria e as pessoas que o apoiam? Eles também fazem parte desse grupo de elite do qual você está falando? Ou fazem parte da ala nacionalista do movimento de empoderamento brasileiro? Like empowerment of the Brazilian empowerment movement? É muito difícil classificar Bolsonaro. Bolsonaro foi um presidente incidental. Ele não se preparou para essa posição. Foi uma surpresa para ele. Acredito que, quando ele se tornou presidente, ele não acreditava que seria presidente algum dia. Então ele não tinha a forma, as condições, o núcleo para ser um presidente. Então ele estava perdido. Acredito que ele era um homem perdido em um país extremamente complexo, que está em um mundo em transformação. Acredito que ele tinha boas intenções. Na mente dele, ele tinha boas intenções. Mas se você olhar para as pessoas que estavam ao redor dele, ele não tinha as condições. Ele não tinha as condições. Ele não tem. Bem, quando você vê Lula chegar ao poder, ele trabalhou muito tempo no PT, o Partido dos Trabalhadores, e eles têm um conselho de conselheiros muito bom, um conselho de aconselhamento e a equipe do partido que cresceu ao longo de 3 décadas. Bolsonaro não tinha essa estrutura. Foi incidental. Foi totalmente incidental. Então eu acredito que ele não poderia fazer, eu acredito que a sociedade brasileira esperava algo de Bolsonaro que ele não poderia dar. Ele não poderia dar. As pessoas que têm alguma consciência, que conhecem Bolsonaro, sabiam que ele não poderia fazer um bom governo. Sabíamos que ele não seria um bom presidente. O que vimos nos Estados Unidos, ou deixe-me colocar desta forma, Donald Trump foi frequentemente comparado a Bolsonaro, ou Bolsonaro ao Sr. Trump, porque eles meio que surgiram do nada e tinham agendas radicais. O que você viu nos Estados Unidos é que você foi do Sr. Obama para o Sr. Trump e para Biden, e agora de volta para Trump. Existe a chance de que no Brasil, o Sr. Bolsonaro possa ter um retorno político em cerca de 3 ou 4 anos, quando o mandato do Sr. Lula da Silva terminar? Eu não sei, porque Bolsonaro tem muitos problemas com a justiça no Brasil. E você tem que ver que a sociedade brasileira é muito diferente da sociedade americana. Existem diferenças, existem muitas diferenças. Mas eu acredito, e sua pergunta é muito boa, que Bolsonaro e Trump são uma resposta a uma questão. Nos Estados Unidos, o Partido Democrata, e no Brasil, o Partido dos Trabalhadores, alienaram muitas pessoas no Brasil. Eles têm suas políticas sociais, que têm muitas coisas boas, mas não tiveram uma comunicação muito boa. No Brasil, o Partido dos Trabalhadores perdeu o centro. Sou um homem do centro. Tenho uma visão centrista, mais à esquerda, mais no centro, centro-esquerda. Mas o Partido dos Trabalhadores não se comunica conosco. Eles não veem o centro. É um problema. É um problema, Pascal. Porque quando você abandona o centro, movimentos como os de Trump, Bolsonaro e outros capturam essas pessoas. Não é o meu caso, mas há muitas pessoas que se sentem abandonadas.
Elas sentem que, bem, não falo rasco. Gambrobal. They don't wanna talk with us. It's a great problem. And So, would you and when you just a minute, when you put this problem, Quando você negligencia essa comunicação, alguém vai naturalmente falar com essas pessoas. É assim que o processo político funciona. naturally, that's how the political Mas você diria que, comparado aos Estados Unidos, a sociedade brasileira está igualmente fraturada em grupos políticos? Ou há um pouco mais de diversidade ou mais coesão? political groups? E me desculpe por perguntar sobre os Estados Unidos, mas é o sistema político americano com o qual estou mais familiarizado. Então, se você comparar com esse, o Brasil é mais coeso, mais fragmentado. Como está que me isso? Brazil more cohesive, more splintered. How should people imagine it? well, in this case, I believe that Bem, neste caso, acredito que temos o mesmo problema no Brasil e nos Estados Unidos. Temos uma divisão aqui. Mas você tem que ver que a divisão, os problemas sociais que existem nos Estados Unidos, existem há 100 anos. Você tem a questão racial. É difícil nos Estados Unidos. É muito difícil. Não temos esses problemas no Brasil, Pascal. Temos algum tipo de racismo no Brasil. Temos, mas é pouco. Quando você vê os problemas que existem nos Estados Unidos, os problemas do Brasil, nesse caso, são muito pequenos. Mas sim, temos uma sociedade fraturada aqui. Mas acredito que este caso é artificial. Acredito que se tivéssemos um presidente que pudesse unir o país, poderíamos alcançar grandes coisas. Eu esperava isso de Bolsonaro, mas ele não teve a capacidade de unir o país. Como eu disse a você, ele não tinha preparação, cultura e conhecimento em muitas coisas, mas ele tinha que unir o país. Então Lula, não sei se ele pode fazer isso. Não nesse momento. Precisamos de alguém para unir o país. And how we need some people to unite the country. that's the great dream of a lot of Esse é o grande sonho de muitos lugares. Finalmente superar as divisões e lutar por um objetivo comum no futuro. Mas em termos de geopolítica, qual você acha que é o objetivo atual do governo brasileiro, sob o governo de esquerda de Lula? Como o Brasil vê seu lugar no mundo? Qual é o objetivo de interagir com o restante dos BRICS? Qual é o objetivo de tentar interagir também com os europeus? Como o governo atual quer posicionar o Brasil? How's the current government wanting to position Brazil? Oh, I believe Lula is a man of the BRICS. Acredito que Lula é um homem dos BRICS, mas ele tem muita pressão sobre ele. Então ele não pode ter todas as coisas que deseja. Você tem que ver, e ele se lembra disso, que Dilma Rousseff houve um golpe no Brasil. Houve um golpe, é a verdade. Porque ela tinha uma visão de integrar mais o Brasil nos BRICS e queria independência para o Brasil, mas acredito que Dilma foi muito rápida, então a derrubaram. E Lula sabe disso, e ele sabe que são as pessoas que a derrubaram. Lula knows this, and he knows that Who are the people who downed her? the same elites of all As mesmas pessoas de todos os tempos. Bem, toda vez que o Brasil teve um presidente que se inclinava mais para a reforma social e era progressista, eles o derrubaram. Eles derrubaram Getúlio Vargas. Suicídio. Eles derrubaram João Goulart. Em 64, tivemos um golpe aqui. O governo, o presidente Lyndon Johnson dos Estados Unidos, apoiou um golpe militar no Brasil. Toda vez que você tem um presidente com uma visão mais progressista, as elites vão e o derrubam. E os outros presidentes governam com grande dificuldade porque as elites não querem perder seus privilégios. Eles não querem compartilhar nada. A questão é que eles não querem compartilhar nada. The question is they don't want to share nothing. So, do you think that within South America, Brazil... Você acha que dentro da América do Sul, o Brasil precisa assumir um papel de liderança? Ou essas restrições de que você está falando são pesadas demais para o Brasil começar a unir e inspirar outros países a se juntarem aos BRICS ou a se alinharem mais? Algo que certamente os Estados Unidos não são fãs. Something which certainly the United States is not a fan of. Well, I believe that Brazil has a destiny. Bem, eu acredito que o Brasil tem um destino que é, não digo ser um líder, mas mostrar novos caminhos para os outros países e se unir e ir juntos para um destino brilhante. Mas não sei se este é o momento, Pascal.
Acredito que temos um futuro sombrio para a América do Sul. Acredito que Trump vai colocar muita pressão em todos os países e teremos muito sofrimento aqui. Mas acredito que algum dia o Brasil compartilhará um grande futuro com nossos vizinhos. O Brasil não é um país que tem problemas com seus vizinhos. Vivemos muito bem com Argentina, Paraguai, Colômbia, Venezuela, Bolívia. Não temos problemas. O Brasil é muito amigável com seus vizinhos. No futuro, acredito que teremos dias brilhantes, mas não agora. De certa forma, a América do Sul em si não tem muitas guerras interestaduais. Algumas das maiores ocorreram há 150 anos, como a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Não há grandes guerras acontecendo entre os países. Há guerrilhas dentro deles. E há problemas com cartéis de drogas. E há problemas com... Bem, quero dizer, a questão sandinista que houve. Mas isso em grande parte diminuiu. Por que você acha que a América do Sul tem menos tensões do que, digamos, os europeus ou até mesmo, bem, especialmente os europeus? Bem, quero dizer, somos latinos. Temos história aqui, todo tipo de história. É um lugar brilhante, ensolarado, é um lugar muito bom para se viver, a América do Sul. É muito bom. Você tem água, tem petróleo, tem gás, tem agricultura e muitas outras coisas. Não temos razões para ir à guerra. Mas você disse uma coisa muito interessante. É o narcotráfico. Eu acredito que o narcotráfico é uma forma de exercer controle nos países da América do Sul. Não teríamos um grande problema de narcotráfico se não houvesse bancos os apoiando. Grandes bancos que apoiam o tráfico de drogas e serviços secretos que lhes dão armas e mantêm golpistas de drogas e assim por diante. Acredito que há governos, e não direi qual país, que apoiam o narcotráfico na América do Sul para esmagar o desenvolvimento dessas sociedades. O narcotráfico é bastante interessante porque há alguns anos houve uma série muito famosa da Netflix sobre o cartel de drogas colombiano em Medellín, Escobar, certo? E essa série de TV quase elevou Escobar a uma espécie de herói, um tipo de herói sombrio, mas um herói trapaceiro. Meus amigos colombianos ficaram bastante irritados com esse programa, dizendo tipo, como os Estados Unidos se atrevem a retratar um homem assim, de uma maneira tão divertida? Você acha que esse tipo de percepção pública que está sendo fomentada sobre a América do Sul é um problema? Quero dizer, isso está saindo de Hollywood, do fluxo de propaganda do norte. Eu não sei o que dizer a você, porque não estou na Colômbia. Eu não sei como eles veem Escobar. Eu não sei. Mas acredito que muitos colombianos podem vê-lo como um herói, porque ele construiu casas e outros bens em Medellín. Mas eu não sei qual é a categoria. Mas você tem que ver. Anos atrás, 40 anos atrás, havia um agente da DEA, Administração de Repressão às Drogas, no México, um americano chamado Enrique Camarena. Kiki Camarena. Aqui está o momento de mostrar o que ele fez. Ele foi morto por traficantes de drogas. Ele estava infiltrado no México e foi morto por preferência. And he was killed by trafics. And so now, a Netflix shows this. E agora a Netflix mostra isso, que ele descobriu operações da CIA no México que traziam drogas da Colômbia para Nicarágua para vender drogas em troca de armas. Camarena descobriu esse esquema e a CIA o matou. Quando você vê essa situação, a CIA matou um agente americano no México. O problema é enorme. E ninguém no Brasil, Colômbia ou México quer investigar isso, a ligação entre drogas e o serviço secreto. Mas o caso de Kiki Camarena, como a Netflix mostra, é muito emblemático. Eu não sei qual é a percepção do público sobre todas essas coisas. Ao mesmo tempo, o que muitas vezes ouvimos dos Estados Unidos é que o tráfico de drogas precisa ser combatido.
E há políticos nos Estados Unidos que até sugerem intervenções militares para combater o tráfico de drogas. Houve propostas para o México, mas houve ainda mais propostas sobre o tráfico de drogas como motivo para invadir a Venezuela. Então, depois de tudo que a Venezuela está passando, e a Venezuela está sob sanções horríveis, e os Estados Unidos tentaram mudar o regime do senhor Maduro várias vezes. Hoje mesmo há um novo artigo no New York Times, novamente argumentando por intervenção militar por razões humanitárias. O que você acha dessa retórica vinda do norte? What do you make out of this rhetoric coming from the north? Bem, eu acredito que se os Estados Unidos querem acabar com o tráfico de drogas, eles deveriam simplesmente invadir Wall Street. Você coloca muitos tanques e fuzileiros navais, vai para Wall Street e nunca mais verá drogas nas ruas. Pascal, sabemos que a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Então os Estados Unidos não querem paz, desenvolvimento e liberdade na Venezuela. Eles querem o petróleo. Eles querem uma mudança de regime na Venezuela, porque querem o petróleo venezuelano. Da mesma forma que querem uma mudança de regime no Irã, da mesma forma que queriam uma mudança de regime no Iraque, e assim por diante. Eles querem invadir a Venezuela porque querem o petróleo deles. Eles não estão interessados na liberdade e no bem-estar da sociedade venezuelana. Mas meu medo como latino-americano, e acima de tudo como brasileiro, é que meu país seja arrastado para esse problema. Espero que o Brasil se mantenha afastado do problema venezuelano com os Estados Unidos. Eles tentaram isso. Eles tentaram isso anos atrás. Isso é o Abraham. Você vai explicar como? Sim. Eu acredito que em 2018 ou 2019, o governo Trump colocou muita pressão sobre o Brasil para tomar ações contra a Venezuela durante o governo de Bolsonaro. Mas muitas pessoas no Brasil se opuseram a essa ideia. Foi uma má ideia. Estava circulando na imprensa no Brasil para aplicar mais pressão sobre a Venezuela, mas as coisas não avançaram. No entanto, acredito que essas más ideias podem voltar com o segundo mandato da França. Então, de certa forma, você acha que o governo brasileiro tem uma forte inclinação para ser geopoliticamente neutro, para não apoiar a Venezuela, nem tentar fazer o que os Estados Unidos querem, meio que se afastar e permanecer em um espaço neutro? Sim, neste governo, acredito que Lula tem essa política de neutralidade. Eu acredito. Mas você tem que ver que, como um país democrático, teremos eleições em 2 anos. Eu não sei quem será o próximo presidente. Eu não sei se Lula permanecerá nessa cadeira. Ele é um homem de centro. Ele é uma pessoa muito calma. Eu não sei, sensato. Eu não sei como dizer isso em inglês. E acredito que Lula não fará um espetáculo nesta sessão. Ele estará tentando mediar todas essas coisas. Mas eu não sei quem estará no comando em 2 anos. Então o futuro é muito incerto. Mr. Lula da Silva this year will turn 80. O senhor Lula da Silva completará 80 anos este ano. Então, naturalmente, há um fim para uma carreira política. Mas em seu partido, há outros. Quero dizer, Dilma Rousseff foi uma de seus discípulos, certo? Então, há outras pessoas no partido que seguiriam uma estratégia semelhante, suponho. Eu não sei. Eu não sei. A questão da sucessão no Brasil, quem será o próximo presidente, é um tabu. Porque Lula é um símbolo. Ele tem 40, quase 50 anos de carreira, presença política na vida brasileira. Será muito difícil substituí-lo. Muito difícil. Muito. É uma grande questão. Eu não sei o que será nos próximos anos. Mas, Pascal, você tem que ver uma questão muito importante. Ninguém está pensando nisso. Trump estará no comando por 4 anos. Os democratas voltarão algum dia, eles voltarão. E eu te pergunto, eles manterão a política de Trump? Eu não sei. O problema dos Estados Unidos é este. O problema é o seguinte.
Trump tem uma visão do mundo, uma política. Você vê com o Irã, Trump saiu do acordo nuclear, o JCPOA. Biden tentou voltar ao JCPOA. Ok, ele não conseguiu, mas tentou. Então, Trump está de volta. O que ele fará com o JCPOA? O Irã está perto da bomba nuclear. Eu acredito que o Irã pode obter a bomba nuclear quando quiser. Eu acredito que eles têm essa tecnologia, eles têm essa capacidade. Como Trump vai lidar com isso? Eu não sei. Esse é o problema da democracia americana. Todas as coisas mudam em 4 anos. Você não tem constância. Não é linear. You don't have a constance. It's not linear. Yeah, but Sim, mas há algumas forças em jogo, como a influência neocon nos Estados Unidos, garantindo que... Quero dizer, a questão é onde travar a guerra. Fazer isso na Europa ou na Ásia. Mas a questão não é travar a guerra. the question is not to do war. Eles estão aqui todo. Os neocons estão aqui todo. Eles estão sempre por perto. Mas eu gostaria de agradecer muito, Comandante Robinson Farinazzo, pelo seu tempo e expertise. Além disso, precisamos mencionar que seu canal, que costumava ser apenas em português, recentemente começou um canal em inglês, onde você traduz seu conteúdo, onde as pessoas podem encontrar a versão em inglês do seu canal. E o que você discute lá? And what do you discuss there? Well, Pascal, I asked for you to put in the Bem, Pascal, peço que coloque na descrição o nome e o link do trabalho. É Arte da Guerra. É um canal de análise geopolítica, militar e estratégica, feito de uma perspectiva profissional. Como eu disse, trabalhei na Marinha do Brasil por 2 décadas e no Exército Brasileiro por alguns anos. Então, tenho uma experiência razoável em assuntos militares e tentamos trazer isso para as pessoas em uma linguagem simples. Todos podem entender o que dizemos. Até uma criança pode assistir e entender os assuntos militares que estamos explicando para o público. E quero agradecer a você, Andreas, pelo trabalho. E posso dizer que sempre que quiser falar conosco, será um grande prazer para mim. It will be a great pleasure to me. Happy to do that again. Feliz em fazer isso e conversar com você novamente sobre assuntos sul-americanos. É sempre ótimo ter a perspectiva local e militar. Comandante Robinson Farinazzo, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Thank you very much for your time today. Obrigado, Pascal.